Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar nos vendo aqui através desse vídeo. E eu quero aproveitar para pedir, se você ainda não clicou lá no nosso canal do YouTube, que você possa fazer isso. Entra lá no Alfa e Ômega TV, clica lá no like, se você gostar, se esse vídeo abençoar a sua vida. E se inscreva no nosso canal, abençoe a obra de Deus. Nós precisamos expandir ainda mais a palavra do Senhor nesses dias. Eu quero aproveitar e deixar uma palavra para você, que está em 2 Coríntios 5:7. Ela diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu vou repetir: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nos dias de hoje nós somos bombardeados de mensagens, de reportagens, de matérias realmente de morte, matérias que trazem desânimo, matérias que trazem depressão para a sua vida. Mas eu quero te deixar essa palavra de Deus, que ela diz que se você vive pela fé, você não pode viver pelo que você vê, mas você tem que viver pelo aquilo que você crê, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar a fortalecer a sua fé neste dia, aí onde você estiver, que você possa realmente romper toda barreira que Satanás tem tentado colocar sobre a tua vida, toda barreira que Satanás tem tentado colocar diante de ti para te paralisar a sua família. Que nesse dia que haja libertação sobre a sua casa, que nesse dia a sua fé, ela pode sobressair, ela deve sobressair ao teu medo. Que o medo seja repreendido em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor. Vamos louvar a Ele, somente a Ele, amém? Então, nos ajude nesse louvor aí na sua casa, no seu quarto, aonde você estiver. Levante dessa cama, realmente se coloque de pé e vamos adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Declare. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar,
Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Declare isso, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Declare isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares. Que você possa romper tudo aquilo que tem te paralisado, todo medo que Satanás tem tentado colocar sobre a sua vida, sobre a sua mente, que possa ser vencido nessa manhã em nome de Jesus. Que você possa se levantar, que você possa realmente deixar de estar curvado, mas que você possa se prostrar diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Que haja paz na sua casa, paz no seu lar, na sua família. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado aos amados, Danilo, Cleidinha, Rodrigo, Ruizinho. Muito obrigado aos queridos. Que Deus continue vos abençoando grandemente, poderosamente. E saúde 100%, viu, gente? Saúde 100% para vocês, para os filhos, para os pais, para todos os familiares, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, uma boa noite para quem está na noite, um bom dia para quem está ligando durante o dia, uma boa tarde para quem está conectando durante a tarde, uma boa madrugada também para quem está conectando aí na madrugada, você que está aí no teu trabalho de vigia, né? Você que trabalha no hospital, você que está, de repente, aí num presídio, né? Você que está na delegacia, você que está trabalhando, eu quero profetizar a bênção de Deus sobre a tua vida. E eu quero, amados, nesse momento, trazer uma palavra para o nosso coração, uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração, para estar ministrando aos nossos corações, falando acerca de fé. Porque, queridos, esse momento que estamos vivendo, esse momento que estamos enfrentando, não é? Um momento de insegurança, um momento de instabilidade, um momento, né, de desvalor, um momento de inversão de valores, um momento de conflitos, um momento de crise, não é? Os três poderes, nós vemos aí o legislativo, o judiciário, o executivo, não é isso? O judiciário é para
para levar efeito, é para fazer efeito, não é isso? É para preservar, é para zelar pela Constituição, e a gente está vendo uma série de coisas terríveis acontecendo aí, quer dizer, uma série de coisas que estão somatizando e trazendo muita confusão na mente das pessoas, trazendo desesperança, não é isso? Fazendo com que as pessoas até percam a sua fé. Mas eu quero fortalecer você nesta noite, nesta manhã, para quem está de manhã, à tarde, para quem está à tarde, trazendo esta palavra da parte do Senhor, dizendo para você o seguinte, que você só vai vencer pela fé. Você só vai vencer se você decidir exercitar a sua fé. Amém, amados? E fé, irmãos, é algo assim muito ligado à obediência. Porque nós vamos ver isso, por exemplo, na vida do servo Abraão. Porque Deus dá uma palavra para ele, está lá em Gênesis 12, mas eu vou estar lendo aqui em Hebreus, na carta aos Hebreus 11, vou estar lendo a partir do 7, que vai falar também sobre Noé. Diz assim, e você vai entender porque eu falei que a fé está diretamente ligada à obediência. Olha o que está escrito. Hebreus 11, a partir do 7. Está falando aqui acerca de Noé, a primeira parte. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, uma arca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Isso aqui foi Noé, que obedeceu ao Senhor, né, e construiu uma arca sobre um dilúvio que viria, algo que nunca antes havia acontecido, mas ele obedeceu, creu, exerceu a sua fé, não é isso? E por isso ele pôde construir a arca e receber a sua salvação, tanto dele como de toda a sua família. E agora, que a partir do versículo 8, começa a falar sobre Abraão. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, né, outra versão vai dizer, seus membros amortecidos, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. E eu quero ler também o versículo 17, que diz assim, foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, é que você terá descendente. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Amém? Até aqui. Queridos, aqui nós vemos, e fica claro, como eu falei nesses textos de Hebreus 11, a partir do versículo 7, não é? Que vai falar sobre Noé, o versículo 7, e a partir do versículo 8 até o 12 que eu li, depois o 17, que vai falar sobre Abraão. Né? Em ambos os casos, tanto Noé quanto Abraão obedeceram aquilo que Deus havia determinado. Né? E Deus dando determinações de coisas que iriam acontecer, de coisas que eles nem sequer haviam
falado. Hoje, se alguém falar sobre construir uma arca, nós já ouvimos falar, está na Bíblia. Hoje, se você ouvir alguém falando, né? Ah, Deus me mandou sair da minha casa, sair da minha terra, do meu país e ir para um país que Ele vai me mostrar. Hoje, nós já temos notícia, porque isso aconteceu com Abraão. Mas naquele momento ali, irmãos, não havia acontecido com ninguém antes isso. E Deus manda Abraão sair para ir para um lugar que Deus vai lhe mostrar, e Abraão lhe obedece. E queridos, eu estudando isso aqui, eu comecei a pensar, lembrar-me lá do meu tempo de criança, porque nós vemos aqui em Abraão, tá? Que Abraão, irmãos, e eu ensino muito aqui sobre decisão e escolha. Então, Abraão, ele decidiu ouvir e obedecer a voz de Deus, aquilo que Deus estava falando com ele. Ouviu e obedeceu, porque não adianta só ouvir e não obedecer, não é? Então, quando eu ouço e obedeço, ainda que aquilo que Deus esteja falando, aquilo que está sendo colocado, né, aparentemente, aos meus olhos, aos olhos naturais, pareça uma loucura, como foram os episódios aqui na vida de Abraão. Mas, irmãos, ele creu e por isso ele é conhecido por nós como o pai da fé. E aí eu pensando nessa questão de obedecer e de ouvir e obedecer, eu me lembrei do tempo de criança, né? No tempo de criança, a gente estava lá brincando com alguma coisa lá que era importante para nós, e a gente estava lá brincando, e a nossa mãe nos chamava, e nós continuávamos lá. Era como se não estivéssemos ouvindo, e às vezes nós somos assim também, no que diz respeito à nossa fé. Nós não estamos ouvindo aquilo que Deus está falando conosco. E a gente continuava lá brincando, e a nossa mãe chamava de novo, Almi, e a gente está lá. E a nossa mãe dizia, você não está ouvindo não, menino. Criança, vocês não estão ouvindo, eu já estou falando um tempo. E aí, por fim, a gente respondia, já vou, mãe, estou ouvindo, mãe, tal, já vou, mãe, mas a gente não ia, não é? Quer dizer, a gente ouvia, mas não obedecia, viu, amados? E aqui nós vamos ver Abraão, e lá em Gênesis 12 está escrito lá, quando Deus fala com Abraão, e Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da terra dos seus pais, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão chamou sua mulher e saiu, creu naquilo que Deus havia determinado. Isso é fé, não é? E porque ele creu, irmãos, Deus fez coisas tremendas, excepcionais na vida desse homem. E aí, irmãos, eu e você precisamos crer, precisamos obedecer, não é? O que a minha fé me diz? A minha fé me diz que essa pandemia já está com tempo certo para terminar. Ainda, como eu sempre falo, com todo respeito que temos, né, que eu tenho pelas autoridades, pelos governantes, tá? Mas que fala sobre o pico, né, da doença, da pandemia, essa coisa toda, meu irmão, eu creio que Deus já está neutralizando tudo isso em nome de Jesus. E a gente não vai passar por essa coisa toda, esses hospitais com 400 leitos, nós não vamos chegar a isso em o nome de Jesus. Viu, amados? É nisso que eu creio. Então, a minha fé faz eu crer dessa forma. E a minha fé, irmãos, faz com que eu também veja, sabe, num futuro breve, resultados especiais nas nossas vidas, na vida da igreja, as pessoas prosperando, as pessoas vivendo bem, as pessoas negociando, comprando, vendendo, né? As pessoas empregadas, portas se abrindo diante de algumas pessoas. Eu vi, falando esses dias com o nosso presidente lá do conselho, aqui de ministros de Nova Iguaçu, pastor Carlos Elias, e eles voltaram para o templo maior que eles tinham, então colocaram à venda um templo menor que eles tinham, e nesse período de crise, irmãos, apareceu lá comprador. Então, quer dizer, Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando de nós, acima de tudo, se nós conseguirmos viver por fé. E o que é a fé, irmãos? O que é a fé? O que é viver por fé? O que é ter fé? A Bíblia vai dizer, lá em Hebreus 11, o versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova
de que existem coisas que não podemos ver. Eu li na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Agora eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que é fé? O que é viver por fé? E ainda complementando aqui, Hebreus 10, 38, tá? Vai dizer o seguinte, que mais o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, amados, o que é que nós podemos perceber aqui nesses textos que nós lemos? Que quando nós exercitamos a nossa fé, quando decidimos exercitar e exercer a nossa fé, o nosso Deus que está nos vendo, que está nos ouvindo, tá? Ele vai fazer com que o sobrenatural aconteça nas nossas vidas, mediante a nossa fé. Né? Quando nós estamos crendo naquilo que nós não estamos vendo acontecer, quando nós estamos crendo que vai estar nas nossas mãos o que a gente nem imagina como vai estar, como vai poder chegar nas nossas mãos, mas nós estamos crendo, e isso é fé. Porque se estamos esperando, irmãos, o que estamos vendo, isso não é fé. Amém ou não amém? Se estamos esperando algo que a gente já sabe que vai chegar nas nossas mãos, isso não é fé. Agora, quando eu estou esperando algo que eu não sei se vai chegar, que eu não tenho nem ideia, mas eu estou dizendo, pela fé, eu vou receber isso. Pela fé, essa porta vai se abrir. E, queridos, Deus já me fez passar por muitas experiências especiais dentro dessa questão da fé. Muitas experiências especiais, excepcionais, dentro dessa questão da fé, de ter fé, de exercitar a fé. Eu falo sempre aqui na igreja, eu sempre testemunho isso, Deus falou que ia me dar um carro, há alguns anos atrás. Foi o primeiro carro que eu comprei numa agência, não é? Era um seminovo. E aí, irmãos, primeiro, antes disso, Deus falou que ia me dar um carro, mas aí eu estava sempre vendo os preços e tal, e cada vez que eu via os preços, via as condições, eu me via incapaz de obter um veículo, de comprar o carro. E aí eu perdi um bom tempo, por falta de fé, eu perdi um bom tempo, porque eu entendia que eu não tinha dinheiro para comprar o carro, e não o comprei. E aí passaram os 2 anos. Quando chegou um tempo, mais ou menos uns 2 anos, quando chegou um tempo que eu entendi que não dava mais para eu pegar um carro emprestado, né, de quem eu pegava, que não dava mais para eu ficar usando o carro da empresa e me submetendo a uma série de coisas ruins, horríveis. Quando eu falei, eu não vou aceitar mais isso, eu não me conformo mais com isso. E aí, agora eu parti para ver se eu consegui o carro. E aí comecei a ir nas agências, ver preço e tal. E fui em um lugar, numa agência, que eu tinha visto no jornal. Aí eu fui ali em Campo Grande, e aí eu olhei lá, vi o carro, gostei do carro, conversei, e aí vi as condições, e conversei lá com o vendedor, e ele me perguntou se eu tinha, quanto eu tinha para dar de entrada. Eu falei que eu não tinha dinheiro nenhum para dar de entrada. Ele falou, então tá bem, então o senhor paga o despachante. Eu falei, eu também não tenho dinheiro para o despachante. Talvez, irmãos, se fosse eu ou você, como vendedor, né, e se Deus não estivesse no negócio, se não houvesse ali o pleno exercício da fé, o vendedor desistiria. Pô, esse cara quer comprar o carro, ele não tem dinheiro para entrada, não tem dinheiro para transferência, não tem dinheiro para o despachante, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar o carro. Resumo, irmãos, eu sem dinheiro nenhum para dar entrada, para despachante, para nada, que eu não tinha mesmo, não é? Ele falou assim, irmão, então tudo bem, fica a sua ficha aqui, vamos ver se vai ser aprovada. E ficou minha ficha lá, e eu fui no lugar que eu tinha que ir em Bangu, voltei lá para o centro novamente, onde era a minha base, e no outro dia, eu recebi uma ligação de lá daquela agência, dizendo que havia sido aprovado ali a minha compra, que eu podia ir pegar o carro. Então fui lá pegar o meu carro, e vim trazendo o carro, já vim dirigindo o carro, estava com R$10 no bolso, na época botei R$5 de combustível, e liguei para minha esposa, né? Na época ainda não éramos pastor, liguei, minha filha, estou indo no nosso carro.
né, estava vindo agora no nosso carro, que eu havia comprado sem dinheiro para entrada, sem dinheiro para nada. Queridos, fé, Deus falou que ia dar. E aí, irmãos, uma coisa que eu entendi nisso aí, quando eu consegui comprar o carro, o que eu entendi? Que eu poderia tê-lo comprado há 2 anos, aproximadamente 2 anos atrás, porque eu comprei naquele momento ali sem ter dinheiro. E antes eu não comprei por quê? Porque eu entendia que eu não tinha dinheiro para comprar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando nós temos fé, a fé faz, irmãos, nós andarmos pelo sobrenatural. Romper em fé, como foi a canção que foi ministrada, né? Romper em fé, você vai atingir o quê? A esfera sobrenatural. E é isso que Deus quer. Porque se nós não tivermos fé, irmãos, a gente vai ficar como aqueles que não têm esperança, que estão olhando para o tempo, estão olhando para as notícias, estão ouvindo as desinformações, e a cada vez estão pensando, estão dizendo, nós não vamos conseguir, esse negócio não vai acabar, e se acabar, eu estou frito, porque eu não vou ter dinheiro, eu não tenho nada, e como vai ser? Meu irmão, exerça a sua fé, e creia que Deus, como diz Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então, irmãos, resumindo aqui esta palavra, Abraão ouviu a palavra, ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu e decidiu obedecer, porque eu posso ouvir e decidir não obedecer. Deus está te dando neste momento esta palavra de fé, e aí você pode ouvi-la e dizer, mas esse pastor não sabe o que eu estou vivendo. O pastor Almir não sabe da minha vida, não sabe da minha necessidade, não sabe dos caminhos que eu tenho que percorrer, não sabe das barreiras que eu tenho que enfrentar. Para mim é muito difícil, para mim é complicado essa questão de fé. Não, meu amado, não. Quanto mais, preste atenção nisso, quanto mais complicada ainda, quanto mais complexa for a situação, mais chance há de você poder exercer a sua fé e acontecer na tua vida o sobrenatural, o milagre de Deus, porque isso vai acontecer pela fé. Então Abraão creu e isso aconteceu, não é? Mesmo que ele já estava velho, com seus membros amortecidos, e quando o filho nasce, Abraão já tem 100 anos, Sara tem 90 anos, ainda Sara era estéril, quer dizer, patologicamente, cientificamente, eles não teriam condições nenhuma de ter filho, mas por fé eles tiveram filho. E aí agora tem o filho, glória a Deus, aleluia, que bênção, seu filho já está ali adolescente. Aí no versículo 17 de Hebreus 11, Deus manda, né, Abraão pegar esse seu filho e levá-lo e oferecer em sacrifício no monte, que ele mostraria, e que foi o Monte Moriá. Abraão fez. E por que ele fez, irmãos? Porque ele tinha fé, porque ele sabia que fiel foi aquele que prometeu, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Queridos, creia nisso. Deus falou que tem uma porta aberta diante de você, tem uma porta aberta diante de você. Se uma porta se fecha, Deus vai abrir uma porta maior e melhor ainda para a tua vida, e você precisa crer nisso. Você precisa, meu irmão, tomar posse desta palavra, entender por fé que Deus tem o melhor para a tua vida e que esse melhor vai acontecer em nome de Jesus. E é nisso que Abraão cria. Abraão cria porque Deus havia lhe feito uma promessa. Ele cria que ainda que ele cortasse o seu filho Isaque em 4 e oferecesse ali em holocausto, queimasse o seu filho, ele sabia, porque havia uma promessa sobre aquele menino, que dele viria uma grande nação, uma grande multidão, um grande povo. Ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo das cinzas, poderia trazê-lo da morte, porque havia uma promessa de Deus. Irmãos, isso é fé. Isso é fé, e é isso que Deus quer que tenhamos, e é sobre isso que eu estou ministrando a tua vida neste momento, para que você tenha fé, para que você creia, a despeito de tudo, ainda que as notícias sejam ruins, ainda que as circunstâncias estejam dizendo não, creia que Deus é poderoso, e que por fé, você vai alcançar por fé o sobrenatural de Deus,
vai acontecer sobre a tua vida em todas as áreas. Creia nisso, meu amado, e receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em o nome do Senhor Jesus, crendo que se você continuar, se você decidir a continuar exercendo a sua fé, viver por fé, o sobrenatural de Deus vai acontecer sobre a tua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer no teu lar, na tua família, nas tuas finanças, nos teus negócios. Viu, amados? Você vai viver o melhor que Deus tem para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então receba esta palavra da parte de Deus para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Assim, queridos, não se esquecendo dos irmãos que querem ofertar, querem dizimar, tá? Com certeza já está aparecendo para você aí os dados, né, os dados bancários, para que você oferte, para que você dizime, seja fiel ao Senhor, tá? Não, sabe, nesse momento também de problema, de escassez, de dificuldade, seja fiel ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que quando nós somos fiéis sobre o pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Então eu convido você para no domingo pela manhã, tá? Aí vai estar lá no Facebook, domingo pela manhã às 9 horas, uma palavra muito especial, trazida pelo pastor Rodrigo, que vai estar ministrando no domingo pela manhã, e domingo à noite vai estar ministrando o pastor Cláudio. Aí domingo à noite já vai ser por aqui, já vai ser pelo YouTube, tá? No domingo à noite. Então, esteja ligado conosco, esteja, sabe, conectado conosco, porque com certeza Deus tem uma palavra muito boa, uma palavra muito eficaz para você. Agora, uma outra coisa também, amados. Temos esse canal aqui, compartilhe com outras pessoas e entre na mensagem, mas não entre só na mensagem, não. Já entra lá no like, lá, já clica, tem uma mãozinha assim, ó, já clica lá, naquela mãozinha assim para cima, papo firme, clica lá, que isso é importante para nós, e compartilhe com os teus vizinhos, com os grupos da tua família, porque nós estamos com 700 e pouco, 720 e pouco, né? Mais ou menos lá, e nós precisamos chegar a 1000 inscritos para que a gente possa transmitir direto por aqui pelo YouTube, tá? E a gente não precisa gravar, a gente já transmite direto ao vivo. Então nos ajude nisso aí, amém, amados, em nome do Senhor Jesus. Você foi abençoado com essa palavra, então, queridos, vigie, fique na vigilância, exerça a tua fé, tá? Não deixe Satanás roubar a tua esperança, creia que há um Deus, único e poderoso Deus, Ele está cuidando de você, Ele tem solução para a tua vida em todas as áreas, ainda que estejamos vivenciando esse momento terrível de pandemia. Deus tem vitória para a minha e para a tua vida. E eu quero profetizar saúde 100% para a tua vida em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai querido, toma nas tuas mãos, Senhor, esse nosso amado, essa amada, essa família, esses queridos, Pai, que estão, Senhor Deus, conectados conosco, estão, Senhor Deus, nesta hora, vendo, Senhor Deus, esse vídeo. Pai, em o nome de Jesus, venha suprir a necessidade desses teus filhos, venha fortalecê-los na fé, Pai, para que eles creiam, Senhor, em o nome de Jesus, para que eles ouçam a tua voz e decidam te obedecer, porque a fé é sinônimo de obediência, Senhor, porque somente por obediência é que nós vamos crer em algo que nós não estamos vendo, que vamos receber, que vamos ter, que vamos vivenciar, que vamos chegar quando nem imaginamos sequer onde é. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, eu profetizo saúde 100% para os teus filhos, em o nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Em nome de Jesus. Te aguardamos no domingo, agora, domingo pela manhã e domingo à noite, em nome de Jesus. Fiquem na paz, tchau.